Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor J. Natsu e estou hoje com um quadro novo do meu canal que se chama Bate-Papo Educativo. Estamos na segunda edição e nosso convidado de hoje é o professor de matemática. Vamos conversar muito em cima de assuntos da nossa vivência, do nosso convívio. E eu não quero esquecer também de pedir a você que está assistindo o nosso canal assistindo esse vídeo, que não se esqueça de se inscrever, não custa nada se inscrever, acionar o sininho, dar um like, comentar, interagir, isso é importante porque o YouTube vai perceber a relevância deste vídeo para a plataforma e assim mais pessoas poderão ver esse canal. Lembrando que você se inscrevendo é um incentivo para que possamos produzir mais vídeos. Obrigado, professor Era, por ter aceitado o convite. Estava esperando por esse dia e esse dia chegou. Ô, Nadson, obrigado. Primeiro, parabéns aí pelo canal, eu tenho acompanhado, colegas, né? E você de parabéns pelo incentivo à cultura, ao ensino, trazer informações, bate-papo. Eu até posso chamar de webcast, viu? Que esse é o processo mais ou menos assim, né? Tem o podcast, que é a questão da voz só, e aqui fornece aí mais elementos do que só a voz. E eu agradeço pelo convite, você ter me falado, eu também estava esperando esse momento, tá? E vamos aqui bater um papo legal, trazer nossas experiências, nossas vivências. Eu, como muito mais velho do que você, né, Nados? Muito Uhum. mais velho, e aí casando essas tecnologias, essas novidades, isso que você traz, o jovem traz, já né, nasceu nessa tecnologia, eu Uhum. também adoro tecnologia, mas ainda estou engatinhando para aprender um monte de situações. Mas vamos que vamos. Interessante essa relação intergeracional, né? Um complementando o outro. É isso aí. Legal. O professor Roberto Pellegrini, que foi o primeiro a participar que abriu é, o quadro aqui no meu canal, ele fala muito sobre essa questão de relações intergeracionais. Eu aprendi esse termo com ele. Então, assim, de acordo com Vygotsky, nós aprendemos por meio da interação social. E aqui, essa conversa que nós temos aqui não deixa de ser Perfeito. uma interação social. Com certeza, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, vai aprender alguma coisa. E se você comentar alguma coisa, pode ter certeza, se você comentar alguma coisa aí abaixo, pode ter certeza que nós que vamos ler, vamos aprender também da sua parte. Então, assim, é uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento, porque ninguém nunca sabe tudo, mas o conhecimento é algo que pode ser trocado e cada um tem sua Perfeito. experiência e seu ponto de vista acerca do conhecimento. E esse é o propósito do quadro. Muito obrigado mesmo, isso aí. Eu gosto também, tá, de estar conversando com profissionais, aliás, com seres humanos, né, independente da profissão, de estar trocando ideias, sempre aprende. Perfeito. Não, nunca ignorar o próximo, né? Sempre valorizar as potencialidades do próximo, isso é muito importante. Ô, você tocou numa questão aí que eu adorei. Também sou dessa questão. Hoje eu até vi um colega do LinkedIn que defendeu uma tese sobre o processo de educação, a vivência dentro desse processo, dentro da escola, muito legal. E aí, você tocou num assunto interessante, que é, eu brinco às vezes, mas tem fundo de verdade, eu sou matemático, mas a matemática também é humana. Por quê? Porque é uma relação direta, né, entre aprendizagem da matemática, o ser humano, o comportamento, essa vivência, esse Uhum. contexto todo. Então, eu gosto muito desse negócio um profissional. Eu sou professor de matemática? Não, eu sou professor de relações humanas, né? E a matemática é uma ferramenta que eu trago com outros colegas de um mesmo ano, de uma turma, trazem para que eles, né, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto se desenvolva, principalmente a criança,
o jovem, né, o adolescente e o jovem, essa questão das competências e habilidades. Aí você tocou em Vygotsky, eu fui aprender muito Vygotsky quando eu fui no mestrado, estudar um pouco mais dos conceitos de Verneau sobre campos conceituais. Eu fui entender melhor Vygotsky, mas, né, traz lá, Vygotsky é filho lá do Piaget, né, a gente não pode, né, esquecer, né, de todas aquelas ferramentas, todos aqueles meios que o Piaget trouxe para nós, para o nosso entendimento, para entender essas relações cognitivas, né, aquilo que a gente faz, que a gente aprende, que a gente desenvolve, analisa e reflete. Muito bom. Uma coisa interessante que você chegou a tocar, nós já vamos entrar, falar daqui a pouco, eu quero saber da sua parte, o que te levou a fazer matemática. O meu canal tem uma ala muito importante para estudantes do ensino médio, eles ficam nessa dúvida, que curso eu vou fazer, e eu espero que através desse nosso bate-papo, aqueles que estão assistindo sejam incentivados a fazer sua licenciatura ou bacharelado nas áreas exatas, né, matemática e outras afins. Mas é assim, ainda para não sair do eixo, porque também é interessante falar dessa questão de humanidade, a questão de Piaget. E Piaget ele trabalha a educação por faixa etária. Cada faixa etária tem uma forma de você entender e também ser um mediador, trabalhar essa questão do educar, tá? E quando ele fala, um dos pontos mais importantes que ele fala para o pedagogo, se você vai tratar com a criança, você vai tratar principalmente na área psicológica, é fundamental, é indicado que você se aproxime da idade, do tamanho daquela criança. Se a criança tem um tamanho 1,50 m, você tem 1,70 m, você vai fazer o seguinte, você tem que aproximar da idade, e muito importante a questão do olho no olho, fala a questão da criança que ela percebe quando o professor não dá importância para ela, e um dos motivos do comportamento comportamento que não agrada os professores é porque talvez a criança, no entender dela, ela não tá sendo suprida da atenção que ela precisa ter, ou que ela acha que precisa ter. E esses homens aí da educação, eles falam sobre isso tudo. Aí quando você passa a ler, quando você passa a estudar, que chama-se psicologia da educação, você começa a entender, né, como que funciona cada coisa, pelo menos na teoria, mas a gente vê muita coisa prática também quando está no campo, quando está na atuação, né? Professor, o que te levou mesmo a fazer matemática? Conta aí sua experiência para nós. O que me levou a fazer matemática? Boa pergunta, professor. Excelente pergunta. É assim, era um desafio. Inicialmente era um desafio. Falei, olha, eu quero, por que eu estou fazendo matemática? Por que eu vou? Era uma pergunta, claro, né? Isso lá atrás, já faz muito tempo, né? De hoje, né? Que eu trabalho essa questão, que eu trabalho com a matemática, que eu desenvolvo, né? Trabalho envolvendo a licenciatura, porque eu sou inicialmente licenciado em matemática, tá? Não sou bacharel, apesar de um mestrado muito próximo aí, que é de bacharel, mas eu sou formado em licenciatura em matemática, então essas questões da psicologia, da didática, da estrutura, de vários contextos envolvendo a licenciatura, eu adorava, eu gostava muito, inclusive depois eu continuei, fui fazer mestrado e tinha uma disciplina também. Então era assim, eu ia muito bem, professor Nades, eu ia muito bem em história, geografia, biologia, né, na questão de gramática, eu falhava mais, mas eu ia muito bem. A matemática, não, errava um sinal, já
já tirava uma nota X, Y, Z, né? Mas era sempre um desafio, era uma coisa interessante, e aquilo me fez, depois que eu terminei o colégio, eu falei, olha, eu fui tentar fazer análise de sistema, na época eu não lembro se o nome era esse, era 90 que eu fui prestar, 89, né, que eu fui prestar vestibular, era na FATEC, que é uma universidade, uma faculdade aqui, na verdade, do estado de São Paulo, aliás, é pública, né, e tem muitos cursos tecnológicos, mas tinha os bacharéis, tá? E aí eu não passei. Eu trabalhar, estudar, como muitos, né, dos nossos colegas por aí, e eu falei, vamos fazer o quê? E naquela época o número de faculdades era bem menores do que hoje, inclusive a própria FATEC, tem menos unidades, né? Ela tinha, não era tão grande, né, em termos de quantidade de unidades como hoje no estado inteiro, tá? E aí eu falei, então vou fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, a USP eu não consegui, né, na universidade particular, faculdade particular, eu falei, olha, dessas aqui, tal, vou fazer licenciatura em matemática, que tem a ver com matemática, e aí tem a ver a relação com a questão da área de computação, né, tem essa questão também, e depois eu faço, naquela época eu trabalhava num banco, tá, na área de tecnologia, tá, e eu resolvi, bom, o que me levou foi o desafio. E aí eu não tinha ideia logo de ser professor. Mas como tinha licenciatura, e, aliás, as ciências, né, que 2 anos eu fui fazer estágio, e aí eu falei, me encantei. Já tinha noção que queria ser professor, óbvio, né? Aí eu falei, bom, aí me encantei, me tornei professor mais cedo do que eu esperava, ou seja, terminou aqueles 2 anos que me dava direito a lecionar ciências, né, para o ensino, chamado, né, o ensino fundamental 2, que na época era outro nome, era ginásio, um negócio ainda, não me lembro, né, faz um tempinho, e aí eu fui, me encantei pela sala de aula, acho que eu gostei da questão didática, lidar com o ser humano, para mim foi mais fácil. Então, né, a escolha, a ideia que me levou, né, é gostar de pessoas, fazer algo diferente, que dependia mais de mim do que do outro. Porque, sabe, às vezes, você trabalha num setor de uma empresa, você fica muito. É só aquilo, você não tem muito o que criar, né? Na época eu estava nessa situação. Então eu resolvi fazer, mas de antes não era para ser ainda professor, a ideia é fazer análise de sistema, não lembro o nome na época, se mudou o nome, que é na área da computação, mas eu gostei, e fiquei até hoje. Ainda existe esse curso, análise de sistema. É um dos mais difíceis que tem. O Sim. povo reclama bastante, que é difícil. Mas o É que difícil e na o época não fácil é tinha, relativo, né? na época eram poucos. O difícil e o fácil é relativo, Perfeito. depende da pessoa. Então é interessante saber, né? Movidos por Sim. desafios, né? A matemática eu vejo isso mesmo, é um desafio você conseguir resolver problemas e isso é humanidade, é vida humana, né? A vida é cheia de problemas. Você aprende a resolver problemas, já começa na escola com os problemas e as suas equações, a matemática. E aí, eu mesmo, professor, eu não tive um planejamento de fazer faculdade. Meu planejamento era, eu queria ser missionário. Terminei o ensino médio, eu fui estudar em Brasília. Fiquei um tempo em Brasília. Aí voltei, experimentei para ver como é que era. Não me adaptei. Daí eu tive que procurar profissão. Aí eu comecei a procurar fazer vestibular, essas coisas. Eu fiz vestibular, consegui passar em uma faculdade particular, porque se eu tivesse planejado fazer faculdade, provavelmente eu estaria na UNB, né? Eu estaria em alguma universidade pública. Mas foi essa porta que se abriu, a gente já conversou sobre isso, eu tenho que aproveitar as oportunidades quando aparecem, né? A experiência toda a experiência vai nos tornando um ser humano, aquilo que a gente passou de bom, de ruim, vai formando o nosso caráter, vai forjando aquilo que nós somos hoje e o que nós estamos passando hoje vai forjando aquilo que vamos ser no amanhã.
Daí eu fiz o quê? Eu comecei, na época a faculdade era pequena, não tinha tantos cursos, hoje é um centro universitário. Aí eu fiquei em dúvida entre história e psicologia. Só que minha família é uma família de professores, né? Meu bisavô foi professor, tenho umas tias-avós que são professoras. Na minha cidade, uma das tias-avós minhas é considerada uma das primeiras professoras da cidade. Já teve homenagem a ela, tem algum nome de fazia aqueles cordéis, entendeu? Fazia os cordéis, era muito inteligente. Minha mãe professora, meu irmão é professor, então todo mundo professor, já sabia como que era a vivência da vida de professor, daí eu optei fazer história. Fiz história. Tava gostando, claro, tava gostando. Só que eu ouvi falar que ia entrar geografia, e na época do ensino médio, eu sempre gostava de geografia. Pra você ter ideia, minha curtição, um dos hobbies que eu gostava de fazer no período da minha adolescência e também da infância, era fazer mapas, inverter onde fica, inventar, fazer mapas, enfim, essas coisas e daí eu fui fazer geografia e fiz até o fim e acabei tendo a graduação em geografia. Então foi isso que me levou, né? Que me levou a fazer o curso foi uma série de circunstâncias. Eu estou falando um pouco da minha experiência, porque talvez a pessoa que está nos assistindo tenha algo similar, tentou uma coisa, não conseguiu fazer aquilo na vida, e agora a vida não acabou, não, a vida segue, agora você vai, né? E eu estou muito feliz na educação, é uma área vocacional, eu sei, eu estou por vocação, não estou eu não estou por outras questões, é simplesmente por vocação, e amo a educação, amo também as pessoas, amo, enfim. Então é isso, né? Professor, gostaria de falar alguma coisa? Vamos falar algum outro tema, emendar em outro tema? Você falou aí, eu vou complementar mais algo. Você falou da família, né, que tem essa professor, né, já tem na família, né? A família tem esses profissionais. Eu fui o primeiro de uma família grande, enorme, de 12 filhos, e o único a ter uma carreira de estudos, que especializações, mestrado e nesta área. Então, o que você tocou aí é importante, porque quando eu escolhi fazer análise de sistema e depois fazer matemática e não voltei, porque eu achei que aquilo era a minha área, foi a minha área, é a minha área, na verdade. Então, eu fui o primeiro de uma família enorme, não tive essas referências como você teve. Também isso, para quem está nos assistindo, é interessante, porque às vezes fica procurando ainda referência. Mudou muita coisa, né? Hoje os filhos, meu filho vai fazer engenharia porque eu quero. Não, a maioria hoje, as famílias já entendem que o filho vai orientar, né? Ele tem isso na escola, com os estudos, ele vai orientar, mas é o jovem que vai escolher aí a carreira, ele vai fazer, vai iniciar como você fez, vai iniciar, não é isso, vai mudar, porque a questão da idade vai viver muito mais, né, para esse jovem hoje, para você, para o mais jovem ainda, a criança aí, vai viver muitos anos e mudar de carreira vai ser algo assim, corriqueiro nesses processos para essa juventude. Ótimo, ótimo.